Shumatsu no Valkyrie, o anime que ficou conhecido na primeira temporada por ser basicamente uma transcrição numa versão colorida do que foi o mangá, só que numa versão supostamente animada. A segunda temporada foi lançada agora pela Netflix e as expectativas, bom, era de que o anime ele melhorasse nesse ponto. Será que realmente melhorou? Não sendo um PowerPoint já tá valendo, né? Que ficou conhecido como uma apresentação de slides, tá aqui ó, na versão, o mangá saiu o mangá na versão colorida e é isso que a gente vai discutir. A gente assistiu a segunda temporada e eu e a Paula, a gente vai discutir se o anime ele melhorou ou não. Vamos. Pra quem não sabe, inclusive, a Paula, minha noiva, ela é minha noiva, ela também tem um canal de anime no TikTok, pra você que quiser seguir, tiver dando uma tiktokada lá, você pode encontrar ela com paula.dagostin, beleza? A gente inclusive fez o vídeo comentando junto a primeira temporada, já que a gente assistiu junto essa primeira temporada, então por que não fazer um vídeo também comentando junto essa segunda temporada e dizer pra vocês se vale a pena ou não vocês também assistirem, que tá agora na Netflix disponível, né? Bora lá, não esquece de se inscrever no canal, galera. Se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente tá bem perto de bater a marca de 700 mil inscritos, hein? Falta pouquíssimo, falta só mais ou menos uns 20 mil inscritos e vai chegar logo nos próximos meses, beleza? Vambora pro vídeo. Galera, começando pelas batalhas. Eu sei que vocês querem saber sobre a animação, mas vamos primeiro falar sobre a seleção de batalhas que a gente teve. Foi uma temporada de duas batalhas, na verdade, foi uma temporada de 10 episódios, e a primeira batalha foi entre o Hércules e o Jack Stripador. Dois personagens bem diferentes. Dois sujeitos bem diferentes. Não, e aquilo foi... Eu cheguei a ficar com dó do Hércules, pra ser sincera. Será que você acha que não? Dó como um pobre coitado ou dó de tipo, não, ele foi honrado até o fim e realmente cumpriu o papel? Eu fiquei com dó justamente porque ele é honrado demais pra lutar contra o Jack. E na minha opinião, ele só perdeu pro Jack justamente porque o Jack é um trapaceiro. Pois é, teve esse ponto, né? São dois personagens que ele tem essas distinções muito únicas, assim. Foi um matchup muito bonito de se ver, porque além do Hércules ele ser um personagem, né, um deus extremamente honrado, a gente tem do outro lado o Jack Stripador, que estava sendo zoado até pela própria humanidade que estava na plateia, né? Os humanos torciam pro Hércules. Nem isso, sabe? Nossa, nem eles estavam do lado... Até a humanidade queria que o humano perdesse. Então a gente tem esses dois personagens que são muito antagônicos e a gente vê muito disso no próprio Hércules antes da batalha. Sim. Porque o Hércules, ele apesar de se dispor a lutar a favor dos deuses, afinal, né, ele vivia como um deus, né? A gente viu até isso no final no desenho clássico do Hércules, mas ele também sentia muito pela humanidade porque ele cresceu como um ser humano, então ele desejava pela sobrevivência da humanidade. Sim, só que daí ele até fala, né, que quando Zeus pede pra ele lutar, ele comenta que ele queria vencer a batalha e ia procurar uma outra maneira para ajudar os humanos. Eu fico, uma boa maneira é você perdendo a luta, cara. Exatamente, né? Perde a sua luta aí. Pois é, foi uma nuance que eu gostei muito antes da batalha começar, eu pensar, caraca, né, pô, olha que nuance interessante, o Hércules ele já tem esse conflito ali de quem que ele vai defender nessa batalha, mas no fim ele vê um cara que era a pior escória possível da humanidade e a única coisa que ele viu naquele momento, pelo menos até o final da batalha, pelo menos, né, que a gente viu o que aconteceu, mas foi basicamente, mano, esse cara é um desgraçado e eu vou descer a porrada nele, até ele desistir. Isso aí. Eu vou ensinar na base da força, né? Na educação antiga. Que horror. Mas a gente teve esses dois contrapontos aí, foi muito legal. E o outro elemento muito interessante que a gente teve nessa primeira batalha foi o cenário de Londres. Eu foi achei muito legal. Eu lembro quando eu tava terminando a primeira temporada, eu só falaram Londres, que o próximo humano era de Londres, eu pensei, o Jack Stripador, certeza. Depois do Jack Stripador, eu fiquei, caraca, essa luta vai ser foda. Entregou o que eu esperava. Foi muito maneiro, assim. Eu adorei de verdade a ideia de você ter um cenário de Londres ali, eu adorei a ideia. E apesar do cenário ele ter sido usado, né, em boa parte ali da luta, particularmente eu senti muita falta deles terem explorado ainda mais esse cenário. Eu queria que tivesse aquela exploração no sentido de que o Jack, ele foi conhecido por usar os becos de Londres pra atacar as pessoas. Eu esperava isso. Eu esperava ele usando os becos pra, sei lá, apunhalar o Hércules de algum jeito.
Foi exatamente isso que eu senti falta também. Ah, tá. 90% da batalha, eles lutam exatamente parados no mesmo lugar. Como se fosse uma arena aberta. Como se fosse uma arena aberta, só que se você botasse, por exemplo, um quarteirão de prédio, botasse só o Big Ben ali, que é o que realmente fez a grande diferença na batalha, sabe? Ia ser praticamente a mesma coisa, porque toda a ideia de você ter o Jack fugindo e sendo furtivo e tal, isso realmente deixou um pouco a desejar na prática, sabe? Foi só realmente a ideia que... Até engraçado que isso foi colocado como uma certa vantagem para a humanidade, né? Tipo, vamos escolher o cenário de batalha. E aí os deuses decidiram favorecer a humanidade? Então tá bom. Então tá bom. Foi pelo menos foi maneiro. Mas considerando o que o Jack usou na batalha, foi favorecido sim, porque aquele relógio... Nossa, se não fosse aquele relógio... Sim, o grande relógio, né? O grande... Assim, foi muito legal caracterizar o cenário de batalha, mas como a gente falou, assim, faltou eles explorarem um pouco mais desse... Porque principalmente, no caso o Hércules, ele é um cara que vai descer a porrada. Ele é um cara que vai lutar mano a mano. E você tem ele lutando contra um cara que é totalmente furtivo. Tanto que ele queria alguém digno, né? Pra ter uma porradaria franca aí. Não foi franco. Pois é. Franco. Então você tinha esses dois personagens que são muito antagônicos, não só em personalidade, enfim, em honraria, enfim, ser quem eles são, mas também no estilo de batalha de cada um deles, sabe? Que poderia ter dificultado um pouco as coisas pros dois lados. Tipo, o Hércules tentando destruir o cenário inteiro, o que não foi o que aconteceu, ele destrói muito pouca coisa do cenário. E enquanto isso, o Jack Stripador ficando ali, tentando fugir, tentando usar o resto do cenário que sobrasse pra conseguir ainda se manter na vantagem. Então seria uma dinâmica que não aconteceu, infelizmente. Infelizmente, concordo contigo. E a gente tem também o segundo ponto sobre essa primeira batalha, que foi em relação aos poderes de cada um deles. Primeiro falando dos poderes do Jack. O que você achou? Cara, eu achei muito bom. Eu achei ele genial. Ele foi o que ele deveria ser, no caso, né? Um baita de um cuzão. Sim. Sem falar a verdade. Ele manipulou toda a situação a ponto de conseguir ter vantagens contra o Hércules. Sim. Cara. A gente tem dois poderes do Jack Stripador. Primeiro, no caso, a Valkyria, o Valkyria, na verdade, né? Eu ia falar o nome em inglês, a pronúncia em inglês. Mas ele absorve a Valkyria e que é até uma cena bem tensa, né, dele pegando a garota pelo pescoço e falando, meu amigo, você vai se fundir a mim, eu não tô nem aí, sabe? Eu achei ele bem Jack Stripador naquela hora. Ficou bem, deu uma sensação muito boa. Ficou bem legal. E aí ele uniu e ganhou os poderes de... Pelo que a gente viu, ele conseguiu fortificar tudo que ele tocasse através das luvas, né, que ele usava. Só que a gente só vai descobrir isso no finalzinho da batalha, e ele vai usando isso como uma vantagem pra ele durante boa parte da batalha, o que eu achei muito legal. Nossa, sensacional. Porque ele começa com aquela tesoura e parece que o poder é a tesoura. E daí quando vê o Hércules destrói a tesoura e... Sim. Cara, e agora? Agora ele vai perder. Aí depois ele joga o relógio. Aí fica aquela coisa, joga o prédio em cima dele e a coisa vai escalando até um ponto. As faquinhas também. As faquinhas, é verdade, né? Tinha as faquinhas. Tinha a bolsa também dele, que ele tirava todas as coisas. Agora ele jogar o prédio. Aquilo não faz nem sentido fisicamente, mas tudo bem. Sim, Assim, foi muito legal. No final, ele revela que, na verdade, a arma dele, na verdade, são as luvas, o que você fica, mesmo que você já tenha enganado bastante o Hércules, você ainda poderia ter mantido isso como uma informação secreta só pra você, né? Deixa o cara se ferrar. Mas ele segurou por bastante tempo, então deu pra relevar esse ponto. E o segundo poder... O olho. O olho, o poder ocular. Mais um personagem com poderes oculares. É muito específico isso, porque é o segundo personagem que a gente vê que tem poderes oculares do lado da humanidade e não vai ser o último. Primeiro veio o Byakugan, depois o Sharingan. E não vai ser o último. E, assim, o Jack, ele também, explicando pra vocês, o Jack, ele também tem um poder ocular que ele basicamente consegue ver as cores que são reproduzidas através das emoções das pessoas, que as suas vítimas, elas sentem. E isso até é colocado como uma justificativa para, na história dele, né, ele descobrir essas cores e ele ver a beleza dentro dessas cores, que faz com que ele sinta prazer, né, em ver e matar, no caso, né, matar as pessoas para conseguir ver essas cores, né. Quase um LSD da vida, tipo, ele quer matar as pessoas para começar a ver as cores e tal. O que particularmente, assim, fazendo uma pequena referência bem breve, me lembrou muito o que acontece no filme O Perfume,
É um filme muito específico. Nossa, bem específico esse filme. Sim, você lembra o que acontece? Eu lembro, ele basicamente, sentia os cheiros, né? Exatamente. Ele sequestrava as mulheres, matava elas e tirava parte da pele delas pra conseguir criar perfumes. Nossa, então acho que talvez, acredito eu, que tenha sido uma referência a essa obra mais do que o próprio Jack Stripador ele fazia, né, na vida real. Porque se tu pega a questão da raiva que ele sentiu pela... Parece que o Jack se tornou o Jack por conta da mãe dele, mas, cara, não foi. O bicho já era psicopatinha. Sim, tipo... até a gente tinha combinado de tocar nesse ponto em relação ao passado do Jack. Tipo, como ele se tornou o grande serial killer da história, sabe? Que morreu sem ser pego e tal. E meio que a história que é dada pra gente, resumidamente, é ele sendo filho de uma prostituta que ainda amava muito um cara que, bom, foi cliente dela e que prometeu que um dia voltaria, só que ele acabou se casando com uma outra mulher. A mãe, né, do caso do Jack Stripador fica revoltada, o Jack Stripador, criancinha, tenta confortar a mãe, e, meu amigo, ela descarrega completamente a raiva em cima dele. E aí você fica... ele descobre que ela não me amava, ela amava o homem, na verdade. Amava o homem, amava o meu pai, não me ama, na verdade. Eu sou só um meio. Eu admito que isso dá pra criar um trauma em alguém, dá, mas não é uma justificativa pra pessoa virar o Jack Stripador. Sim, eles deram muito, assim, talvez não tenha sido exatamente a intenção, mas fez muito parecer que eles estão colocando a culpa na mãe dentro dessa versão, né, da história do Jack, obviamente, né? A culpa na mãe dele ter se tornado, tipo assim, se tornou. Se minha mãe não tivesse feito isso comigo, eu não teria matado um monte de mulher. Eu não teria descoberto o roxo. A cor né? preferida dele. Enfim, deu um pouco essa impressão, não acho que foi exatamente a intenção, né? Porque a gente tem que ver que a mãe também sofreu e tal, ela também foi vítima da situação, tudo mais. Mas enfim, se a gente vê de um olhar superficial, ficou meio um pouco esquisito. Pode tender um pouco pra esse lado. Hércules, o que tu achou? Também teve. Assim, foi uma trajetória de honraria dele ser o justo. Pra mim, de tudo que teve, não teve o principal. Sim, ele fazendo os 12 serviços. Pois é, durante... Cara, eu fiquei... Mas pelo menos um serviço, sabe? Não precisava mostrar-se um. É porque eles quiseram deixar... esses trabalhos, olha só que louco, né? A gente tem os poderes, até é justamente sobre esse assunto, sobre esse tópico, é o próximo ponto. Que é sobre os poderes do Hércules, que se resumem aos 12 trabalhos do Hércules. Que são basicamente 12 trabalhos que ele realmente teve que fazer na mitologia da história dele. Que se você viu o filme da Disney, você não precisa ir muito além disso, você viu parte desses trabalhos sendo executados no filme da Disney. Que é basicamente ele tendo que matar... o desenho do Hércules tinha ele fazendo. Desenho semanal, no caso? Era um desenho semanal. Eu não lembro exatamente. Fazendo também. Sim, mas ele teve que fazer boa parte desses serviços durante o filme. Sim. Ele matou a Hidra, ele matou aquele... Ele conseguiu dar um pau no Cerberus, né, que era o cão de Hades, enfim. O leão. A gente vê naquele time skipzinho, né? A gente vê naquele trajeto dele ficando, ele se tornando um herói, a gente vê de forma bem rápida, né, esses trabalhos sendo executados, que se resumiam basicamente a ele ter que bater em alguns animais e plantas, enfim, resumidamente é basicamente isso. Então os poderes dele se resumem, e eu achei isso muito legal, aos 12 trabalhos. A gente não vê isso no flashback e a gente também não vê todos esses trabalhos sendo executados durante a luta. Não. Então acho que eles poderiam realmente ter distribuído um pouco melhor. Tanto que ele vai direto pro último trabalho, né? Que é o trabalho que ia matar ele se ele não conseguisse matar o inimigo inteiro. Exato. Os 12 trabalhos é o Kakashi, né? É o Kakashi. Os 12 o ninja trabalhos que copiou 1000 jutsus, mas usa 3. São os 12 trabalhos que, na verdade... Mas, na verdade, não foi bem assim. Não trabalhei tanto assim. Na verdade, não foi exatamente isso, né? Mas, enfim. Depois dessa batalha, antes da gente ir pra segunda batalha dessa segunda temporada, a gente tem uma dinâmica muito interessante aqui, que acontece bem brevemente, que são os entre-combates, né? E que foi uma forma do anime ele conseguir encontrar, enfim, o mangá também conseguir encontrar de conseguir desenvolver alguma coisa que não fosse só dentro das batalhas. E a gente vê essas interações. Então era só dentro das batalhas. Era direto mesmo. pras batalhas. Direto. Então a gente vê um pouco do Buda. Cara, gente, que personagem. Caraca, é porque a gente sabe que Buda, né, ele guiou a humanidade, enfim, para o Nirvana. Meu amigo, esse Buda dessa história... E ele transcendeu a Deus. Não, e ele com o chocolatinho lá, os deuses aparecem, me dá um, joga tudo na boca. Não vou te dar. Assim, eu olhei ele segura o balde assim, sai, é meu. Cara, eu ri muito, mas eu fiquei...
Velho, o Buda, de verdade, teria dado um chocolatinho. Eu gostei, bem lembrado mesmo esse detalhe. Eu achei muito boa aquela cena. Tipo assim, e ele extremamente estiloso, assim, o personagem talvez mais estiloso que tenha aparecido de todos os Shumatsu no Valkyrie até agora. E se eu conhecesse Buda na época que ele tava vivo, meu amigo, e ele fosse assim, eu falei pra Paula que eu estaria indo lá pra Índia, que foi? Pra Índia. Eu estaria indo pra lá. Ia virar seguidor de Buda também, porque o cara, meu amigo, o cara é bonito demais. Nossa, isso é muito estiloso. E a gente vê também o Odin, que todo mundo pensava que era o Hades na história. Eu não sei se todo mundo pensava, mas pra mim era o Hades. Eu olhava do lado de Zeus e pensava, Sim, é exatamente. o Hades. É o Hades, total. Eu não sei, talvez eles tenham falado isso na primeira temporada e eu não lembro, mas... Enfim, eu já também talvez tivesse esquecido e deduzi que aquele fosse o Hades também de novo. Errado, cara. Foi uma leiguice. Não, tipo, tá bom. É o Odin, sabe? Eu não gostei muito da caracterização dele, pra ser sincero. Mas enfim, falando sobre caracterização, esse é o primeiro ponto da segunda batalha que a gente vai comentar que teve nessa segunda temporada, que foi, na verdade, deixa eu ler o nome do cara mesmo, foi o Shiva, que a gente sabe, né? Contra Raiden Tamemon. Vamos falar sobre Tamemon. Vamos chamar de Raiden pra ficar... Tamemon, né? Tamemon. Tem uma gíria aqui no Santa Catarina que é tá meio monte, né? Você foi meio monte, enfim, tá meio devagar. Mas enfim, primeiro ponto que eu queria tocar sobre o Raiden aqui é sobre a caracterização dele. A gente sabe... Nossa! A gente sabe que ele foi o maior lutador de sumô da história, lá do século XVIII, que foi 1700 e pouco. E ainda é, né? Por conta do aproveitamento. Sim. Como é que é definido isso, né? Foi dito até dentro de Shumatsu, mas também isso se reflete, né? Foi tipo, é um dado real mesmo, né? Ele foi o lutador de sumô com o máximo de aproveitamento da história, que teve uma porcentagem de vitória de 96%. Que foi dito e a gente pesquisou e é realmente isso, verdade. Realmente aconteceu isso, sabe? Tipo, o cara era muito brabo. Só que a gente tem a clássica imagem de um lutador de sumô que isso foi muito frustrante. Que é o cara parrudaço, pesadaço, gordãozaço, sabe? E isso elevado à 10ª potência, que é o que normalmente Shumatsu faz, eu queria ver um maluco... Nossa, que ele mal passasse pela porta. Uma porta que ele fosse rolando, sabe? Ele entrasse na arena rolando, meu amigo. Aqui vai, tipo, só o cuecão mesmo assim, meu amigo. Porra! E é muito brabo. Aí não, a gente teve um cara magraço. Magraço, completamente, tipo assim, eu achei o físico dele fortão, genérico, assim, tão genérico que eu vou dizer pra vocês, que me lembrou totalmente o Lubu. O físico do Lubu. Eles se parecem muito e eu achei parcial. Eu vou confessar que eu achei um pouco preguiçoso, assim, o design dele. Eu esperava algo um pouco mais único da parte dele. Eles até no passado dele, alguém pode ser que venha com esse papo aí de que, no passado, se você ver a história dele, ele era magro e por isso ele era visto como um fracote. E isso fazia as pessoas se surpreenderem com a força dele quando viam ele lutar. Mas isso é uma vez só, sabe, que acontece. Depois a gente vê que ele dá um pau em todo mundo, sabe? Ele dá um pau em todo mundo, ele poderia. Eu queria que ele fosse gordão. Eu gostaria, principalmente porque na cena em que ele aparece, logo em seguida, lá na arena, logo em seguida mostra os lutadores de sumô. Todo mundo. Eu olhei porque eu fiquei, mas e esse contraste aqui? Exatamente. Todos os seguidores, todo mundo que lutava sumô, que tava na plateia torcendo por ele. Tinha a pancinha. Tinha a pançona lá e era o clássico lutador de sumô genérico que eu queria que fosse daquele jeito. Shumatsu tem todos os designs únicos que ele pode ter, mas nesse ele não podia ter fugido à regra. Tudo bem. Eles justificaram, pelo menos dentro do anime. Né? Tem toda a história dele. Mas seria mais legal se fosse gordão. Eu queria que ele fosse gordão. Mas, tudo bem, ele foi fortão e quando a gente vê antes, né, no caso na introdução, antes da batalha, na introdução ao personagem, a gente vê ele rodeado de mulheres e tal. Lucas, toma cuidado, não mostra muito nessas cenas aí que o YouTube é meio sensível com essas coisas, né? Mas depois a gente vê que a sua Valkyria era ainda maior do que ele. Aquilo foi... Não, o pior foi ele enfiando a cara nos peitos dela e... Você faz o meu tipo, rapô, e abraça ela e eu fiquei pensando, você gosta de ser a conchinha pequena da relação. Você quer ser abraçado pela mulherona por trás, né? O cara todo machão assim, mas no fundo o que ele queria era ser a conchinha menor. E agora sobre o Shiva. Adorei o físico dele, a caracterização dele, não tenho o que falar. O Shiva já apareceu antes, né? Sim, a gente já conhecia. Familiarizado. A gente já conhecia da primeira temporada a fisionomia dele.
E a gente teve aqui um segundo ponto que eu queria tocar, que são as jornadas deles dois, assim. Eles têm jornadas extremamente parecidas, onde cada um deles, através, né, da sua jornada, da sua história, se encaminha para ser o mais forte. O Shiva, na verdade, ele não tinha esse interesse, né? Não Quem tinha, ele só era ia. o amigo dele, e bem no fim, ele se tornou o Ele Deus, acabou sendo, por consequência. Acabou sendo. Já o Raiden não, né? Ele queria alimentar a aldeia. Sim, cada um com suas motivações, mas exato. eles estavam em jornadas muito parecidas e diferente da primeira batalha que a gente teve. Nessa, foi muito resumido a eles trocando porrada franca um contra o outro, sem cenário nenhum, e eles nem se distanciavam, sabe? Era aquela coisa de distância de no máximo 10 metros um do outro, e era porrada. Ah, foi muito boa a luta. Foi bem direto ao ponto. Particularmente eu preferi um pouco mais da primeira luta por conta dessa imprevisibilidade, mas tudo bem. A gente teve essa luta aí que foi bem mais direto ao ponto, e nesse quesito, meu amigo, era braço sendo arrancado, era olho sendo queimado, meu amigo, era porrada. Do corpo, né, sendo queimado. Depois o braço foi completamente destruído. Nossa, não, enfim. E com uma palmada arrancar dois braços, meu Deus com uma do palmada céu. só. E isso foi muito legal, assim, eles conseguiram compensar muito nesse sentido. Tá, já que vai ser um combate direto, meu amigo, então vai ser porrada franca. Eu fico pensando nessas horas, tipo, coitado do Shiva, ele ganhou, mas agora ele só tem um braço. Só tem um braço, meu amigo. Só tem um braço. Sinto muito. Ah, tudo bem. Fazer o quê? Pelo menos venceu, vida. né? Agora para o último ponto desse vídeo, que é sobre a animação. Coloca escrito na tela, animação. Será que a animação ficou melhor? Será que realmente melhorou em relação à primeira temporada? Era isso que todo mundo gostaria que tivesse acontecido, mas será que aconteceu? Cara, era muito aleatório. Tipo, tinha umas cenas de CGI e elas vinham do nada. Exatamente. Tipo, eu pensava, mas bota um CGI na plateia, então, não no personagem que tá aqui. O zoom tá... É como se botasse um CGI agora no Bruno. Tô eu conversando contigo e tu virou um CGI. Boneco. Eu virei uma inteligência artificial. Então, o que acontece? A animação está... No quesito de 2D, está exatamente igual à segunda temporada. Eu gostei. A primeira temporada. Mas eu gostei dessa animação 2D. Sim. Não, tipo... Eu acho que eles até deram uma pequena melhorada em alguns pontos, mas tá exatamente estática como na primeira temporada a animação 2D. Isso realmente não teve progresso nenhum, tá literalmente como foi a primeira temporada. Só que a forma como eles fizeram para contornar essa situação foi introduzindo o CGI durante as batalhas. Cara, eu acho que eu me agrado com muito pouco. Porque eu adorei a primeira temporada, mesmo tudo sendo uma passação de slide, eu tava lá empolgadaça assistindo. Só que, por incrível que pareça, o CGI, eu acredito que na maioria das cenas em que ele é usado, eu acho que funciona. O problema é que eles ficam alternando o tempo inteiro. E aí você fica naquela, tipo, isso desvirtua completamente a sua atenção pra você ficar prestando atenção. Tá, agora tá 2D. Caraca, agora tá 3D. E você fica só reparando nisso e esquece que você tá realmente introduzido ali na batalha, imerso na batalha. Eu achava aleatório quando eles colocavam CGI numas cenas fáceis de fazer 2D, sabe? Eu pensava, mas por que não botam um Faltou CGI? preencher. Exato, eu pensava, mas agora um CGI? Sim, do nada. Às vezes o CGI ele vinha do nada. De repente o Hércules estava lá só falando parado, estático, só tava falando e ele tava em CGI e eu ficava... E o Jack Stripador não. Exatamente, ele não. Eu ficava, pra quê? E isso, infelizmente, assim, tirou muito da imersão da batalha. Enquanto eles... Tá bom, o 3D do Hércules agora foi introduzido, ele vai permanecer em 3D e boa parte da luta ele ficava em 3D. Pô, beleza, tá, tudo bem, agora tá em 3D, tudo bem, vamos lá. Mas toda hora eles ficavam alternando e quando eles faziam isso, não tinha como não deixar de reparar nisso, sabe? Porque daí repara. Infelizmente. O problema do CGI é quando você nota. É quando você repara. Se você nota num momento e tu pensa, tá, vou abstrair, e daí você abstrai e fica nesse CGI, é uma coisa. Eu quero falar do Buda ainda. Do Bunda? Fala. Do Bunda. Cara, o final dele, de Zeus indo lá chamar ele pra lutar, eu fiquei muito intrigada, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o Buda é o Buda. Ele guiou a humanidade. Não tem como ele ficar contra a humanidade. Então, se ele for lutar,
ele vai ter que perder, porque já estavam chamando ele de traidor mesmo. E daí eu comecei a entrar em colapso, porque eu fiquei, não faz sentido o Buda morrer. E daí quando o cara, ele chega, ele cruza a linha, vira pro portão da humanidade e fala, eu vou lutar a favor da humanidade. Nossa! Ele foi o que o Hércules deveria ter sido. Nossa, o Hércules tinha feito ele isso. Sim, ele pelo menos cumpriu o que o Hércules deveria ter sido e não foi. Sabe o que é? É que o Hércules é honrado demais pra fazer uma sacanagem dessa. Sim, e ainda mais considerando que do lado dele tava um Jack Stripador. Que nesse caso, se ele mudasse de lado, ia ter que ser contra um deus. Mas enfim, né? Ele fez o que o Hércules deveria ter feito e foi sensacional. Foi um ótimo gancho no final da temporada. E eu digo pra vocês, galera, por mais que seja uma animação que esteja abaixo do nível que a gente conhece hoje em dia, que a gente já tá bem mal acostumado, falando assim de forma bem aberta mesmo, super sincero assim, esteja uma animação bem abaixo nesse quesito, ainda assim, para o público geral, se você pega pra assistir assim, sabe, descompromissadamente, como um anime casual, você vê, tipo, pro público geral mesmo, que não é tão inteirado em relação a anime e mangá, vai super dar pra se entreter sem problema nenhum, sabe? Eu consegui me entreter de forma geral, mesmo a gente já assistindo esses animes que são super bem animados hoje em dia. Que nem Bleach que tá saindo agora. Mesmo se comparar coisa... Cara, se você, tipo, pô, ignora um pouquinho ali... Sabe o que é? Tá faltando vocês assistirem anime de baixa qualidade, pessoal. É isso que assiste anime ruim de verdade, que aí a coisa meio que fica equilibrada. Um negócio bom. Enfim, essas foram as conclusões dessa segunda temporada de Shumatsu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, eu tenho certeza que você curtiu o vídeo, se entreteu com esse vídeo aqui também. E pelo menos a gente pôde dar a nossa opinião sobre essa segunda temporada, se vale a pena ou não vocês assistirem, quem sabe. Vale super a pena. Vai descompromissadamente, que não tem problema nenhum. Se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente tá chegando na meta de 700 mil inscritos. E também confere o TikTok da Paula, @paula.dagostin, que vai estar na descrição também desse vídeo, beleza? Até a próxima. Tchau. Tchau.